depois mais 4 anos designado para qualquer outra função, eu acho que é bem razoável que volte até para poder ter a experiência da base, que isso é importantíssimo por tudo que aqui já foi falado. Então, exatamente. Então, se essa pensar em 8 anos, o defensor ficar fora das suas atribuições ordinárias, seria razoável, independente da função que eles queiram exercer. Exatamente. E aí, na verdade, depois que ficar mais 2 anos, pode voltar a ter um novo afastamento. Então, assim, na verdade, não é que se perde a possibilidade de alguém que já teve uma experiência continuar contribuindo. É que ele vai voltar a ter a experiência da base para depois, se for o caso, contribuir novamente. Então, a princípio, eu tenho tendência também em concordar com a manifestação do Rafael para que essa limitação se aplique a todos os afastamentos integrais, também com a ponderação. Afastamento parcial não há como impor essa limitação, porque realmente não é afastado totalmente da sua atividade. Só a parte dos núcleos também, porque o núcleo é uma de execução, né? Ele está na atividade. Mas é uma atividade não diretamente, é fim, mas é um outro tipo mais específico. É Horácio. Eu estava refletindo aqui e confesso que as falas de todos aqui estão muito elucidativas, bem ponderadas, e depois do raciocínio que o Rafael Bessa, no caso, trouxe da questão dos 8 anos, eu não tenho nem como discutir. Acho que realmente é bem ponderada essa questão da sucessão, da estruturação. Acho que 4 anos ficaria muito restrito. Também acho que não existe dúvida com relação ao afastamento integral e parcial também. Acho que o Wagner ali colocou, acho que o Orson tinha inaugurado. Acho que realmente eu sou afastado parcialmente como conselheiro, como coordenador regional um dia, e estou todo dia fazendo os meus processos lá na minha unidade, na minha regional. Tinha uma preocupação quando veio a lista, até pedi para anotar essa lista das exceções, e a preocupação era que a grande quantidade de exceções, na verdade, afastasse a finalidade da norma. Então, da medida que a gente começa a criar muitas exceções, a gente acaba esvaziando o conteúdo da norma. Então, essa era a minha primeira preocupação. Então, assim, com relação ao coordenador regional, eu tinha para mim que o coordenador regional ele pode ficar, se ele tiver afastado integralmente, então que eu fique 10 anos afastado. Fico imaginando eu na minha função de coordenador regional integralmente afastado. Isso gera realmente uma distorção muito grande na unidade mesmo, na regional toda. Pode haver colegas com interesse da coordenação regional e que não conseguir, porque o camarada não vai sair nunca. E aí troca-se a gestão e ele continua. E aí tem essa questão também de que, por lei, é um cargo de confiança. Agora, a minha maior preocupação, e aí nesse ponto eu acompanho o Bessa em tudo que ele colocou aqui com relação ao afastamento de todos. A minha preocupação fica com relação aos núcleos. E por que eu falo dos núcleos? É porque em todos esses casos a gente está falando de afastamentos. E núcleos é a única provisão que está na 988 que não fala de afastamento. A 988 fala de remoção qualificada. Não, tudo bem, mas é o que está na legislação. O que o Rafael colocou assim, a gente não pode legislar pensando no que a gente faz concretamente numa situação agora. A gente tem que pensar como instituição. Né? Hoje a gente tem esse aspecto democrático. Não, mas como que a gente regulamenta isso para o futuro? E núcleos tem essa situação inusitada, até entrei na 988 para ver se havia mais opções de remoção qualificada. Não, é só núcleo. Não sei por que isso também. Tem um porquê. Essa remoção qualificada, na verdade, não é uma remoção que é normal do cargo em si. Por quê? Porque ele continua com o cargo dele lá, a lotação dele continua lá. Então, assim, a nomenclatura da remoção qualificada se aproxima muito mais do afastamento do que da remoção em si, de um cargo para outro. Então, na verdade, ele se afasta do cargo em que ele está lotado para poder exercer uma outra função. Não, o conteúdo ainda eu entendo. Isso aí, então, não, o conteúdo eu entendo. Mas O isso que aí... eu não entendo é por que a gente tem essa diferenciação na lei. É isso que eu não entendi. Né? Por que chama remoção qualificada e o DPG não é remoção qualificada? Porque ele também tem o cargo dele quando ele voltar. Horácio, só tem uma diferença aí. Eu pensei na coordenação de núcleo, nos
afastamentos para núcleo, pensando na coordenação, porque a coordenação é função de confiança e cargo em comissão. Aí, acho que tem alguns núcleos que tem o terceiro afastamento, que não é cargo de confiança e função de confiança e cargo em comissão. Aí acho que tem uma distinção, né? Então, mas aí não, porque o entendimento anterior foi que, inclusive, os coordenadores auxiliares agora só podem ficar 4 anos. Não, mas os coordenadores sim. Agora tem núcleos... auxiliares... Mas é que o auxiliar não também. é de confiança, né? É confiança do... Só do coordenador, né? É uma indicação do coordenador. Né? Não, mas salvo engano, o entendimento que teve aqui na última escolha de núcleo é que o máximo que você pode ficar afastado num núcleo são 4 anos. Não, independente se ele ficou de terceiro afastado. Sim, porque tem a regra, não sei se consta na deliberação ou na lei, de que é permitida uma única recondução para coordenação. E aí entrou a discussão se abrangeria a auxiliar ou não, mas auxiliar sim, porque tá, eu entendo, né, pelo menos, porque está na figura de coordenação, né? Ele é a coordenadora, ainda que seja auxiliar. Então por isso que o conselho decidiu, mas aí acho que é uma regra específica para o núcleo especializado. Então, por exemplo, se a gente tiver uma limitação de 8 anos, o coordenador auxiliar ele não pode ficar no núcleo por 6 anos, por exemplo. Mas para a administração superior ele vai poder ficar em outros cargos até 8 anos. Entendeu? Acho que é uma regra específica para o núcleo e outra para a administração. Acho que são... então, essa diferenciação que eu acho que a gente tem que fazer. Ele ficou 4 anos lá, ele não pode ficar mais nenhum, e o máximo lá são 2 mais 2. Agora, ele pode ficar mais quanto na administração? Mais 4 ou mais 8? Mais 4. Mais 4. Então você está computando o tempo do núcleo. Porque mas aí de todos eles. Então, e aí eu volto de naquela todos que estão afastados, porque hoje não tem diferenciação. Dos que têm função de confiança. Mas todos eles, a gente de aprovou uma deliberação que a gente paga gratificação para todos eles. Todos são entendidos como... Não, sim, de todos eles. Sim. Não, o tratamento tem que ser igual. Sim. Não, é que assim, eu pensei nos cargos que a lei determina que é de função de confiança e cargo em comissão, porque qualquer alteração que a gente tiver na defensoria no futuro, por exemplo, em termos de escolha de coordenadores, pode vir um defensor público geral e falar assim, não, eu vou exercer minha prerrogativa que está prevista na lei e eu vou designar. Isso aí não é competência do conselho. Entendeu? É que, historicamente, a gente tem uma deliberação nesse sentido, o Conselho participa da seleção, mas pela lei é a designação do defensor público geral. Por isso que eu pensei nas funções de confiança e cargo em comissão. Esse terceiro afastamento, eu acho que é algo que a gente tem que amadurecer e discutir, porque ele não é função de confiança e cargo em comissão. Em tese, ele não é designado pelo defensor público geral. Eu acredito assim, por uma preocupação que a gente tem que ter, o raciocínio acho que do coordenador de núcleo ele é muito próximo do coordenador regional. Embora o tipo de afastamento seja diferente, pela lei é um cargo de confiança do defensor geral, então é sim um cargo de confiança e que, na verdade, é aquele rompimento que a gente está tentando ter, da continuidade, da perpetuação e evitando até, de repente, uma realocação em cargos diferentes para que a gente pule o período de 8 anos. De fato, 8 anos afastado é um período bem extenso. Eu acredito, então, que seria importante, só por um cuidado extremo, que na hora de falar de afastamento, a gente não esqueça de falar a palavra remoção qualificada. Porque senão, dependendo de como a gente regulamente, a gente acaba afastando isso da figura do coordenador de núcleo pelo ponto de vista legal. Porque tem essa nomenclatura diferenciada. Só uma parte. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que quando fala quarentena, ficar 2 anos, por exemplo, ficar 2 anos. Isso, que eu estava até conversando aqui, separado com o Bruno, independe se ele ficou os 8 anos ou não. A partir do momento que ele voltou, ficou 2 anos na sua função, o tempo que ele teve fora, porque o tempo é intermitente, na verdade pode ficar 3 anos, depois no máximo mais 5. Mas cumpridos os 2 anos, tem que zerar e começar um novo período, assim, isso eu imagino, né? Só para colocar também que isso se ele ficar 3, voltar 1, aí não zera. Não, 1 não, mas assim, o tempo que ele ficar fora, voltou, exerceu 2 anos na sua atividade fim, aí zera. Tati. A minha preocupação eu já coloquei na sessão anterior, que era, na minha visão, a impossibilidade de se criar um requisito de inelegibilidade para os cargos que são eletivos. E aí
corregedor. E eu estou aqui na Lei 80. A Corregedoria Geral é exercida pelo Corregedor Geral, indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira, em lista tríplice, formada pelo Conselho. Então, o que eu entendo é que o Conselho, ao formar a lista tríplice, vai considerar todo esse histórico funcional do candidato. Mas eu não vejo como criar um requisito que afaste a apresentação do defensor a concorrer ao cargo. Não, eu concordo, aí acho que entra até a questão do defensor público geral. Mas aí o defensor público geral e o corregedor, eles não estão impedidos de assumir a função de corregedor e de defensor público geral. Eles estariam impedidos de assumir outras funções. De designação. De designação. Entendeu? Acho que... Você entendeu? Por exemplo... Você entendeu? Vamos supor que tenha um defensor público que esteja há 8 anos na administração. Já esgotou o tempo. Ele se candidata a corregedor, ele é elegível. E aí, se ele for escolhido, ele vai assumir a função de corregedor geral. O que não pode, ele ocorreu... Exatamente. A mesma coisa o defensor público geral. Vamos supor que o defensor ficou 8 anos, ele se candidata a defensor público geral, ganha, o governador escolhe, ele não está inelegível, né? Ele foi escolhido, eu acho que... Então é para um outro... A elegibilidade supre a crise democrática. Na verdade, essa deliberação visa... Não, mas eu tive a mesma dúvida e hoje... Não, mas eu acho que é importante isso para esclarecer. Vai ficar bem claro na deliberação. Dá essa impressão. Porque, na verdade, a ideia da deliberação não era trazer uma clareza democrática, a eleição supre essa clareza. Se a pessoa... Nós temos déficit democrático, quando a pessoa fica muito tempo ali e tal... afastada da sua função, isso fere o princípio democrático de renovação, a eleição rompe essa crise. Então eu não entendo o voto do Bruno quando ele excepciona. Ele excepciona para o próprio cargo ou para outros cargos? Para outro cargo. Não, é para Essa que estava a discussão. Para ficar mais claro, eu posso colocar um parágrafo único dizendo a regra do parágrafo anterior não se aplica aos cargos eletivos. Eu pensei numa votação. Eu acho que é importante constar. Agora, só aqui pensando porque se tiver essa situação para a corregedoria, tem que ter para a EDEP também. Sim, para todos os cargos eletivos. Então, mas é cargo eletivo? Então, aí Não é, a a ideia ideia é é eletiva pelo Conselho. A corregedoria é o Conselho escolhe, a votação É a velha história da nossa prática democrática. A gente optou por fazer democraticamente. Se amanhã assumir o DPG um tirano, o cara fala, sou eu que designo, não é Não, mas aí fulano. todos estão na mesma situação, porque é o Conselho que Não, com exceção da corregedora que tem previsão legal. A corregedora falando, Mas a carreira não escolhe, não é votação da carreira. mas não é direta, mas existe uma previsão legal de elegibilidade. Agora, coordenador EDEP, coordenador regional, coordenador de núcleo, Não tem. o defensor geral pode ter um ataque e falar, sou eu que vou designar todo Não, mundo. mas eu entendi, a corregedoria, quem escolhe é o Conselho. Sim, é indireta a forma de eleição. Só que É existe... votação pelo Conselho. Sim, mas existe uma previsão legal de eleição. Agora, coordenador regional, coordenador de núcleo, diretor da EDEP, não existe nenhuma previsão legal Não, para eleição. mas não tem votação para a corregedora, tem dentro do Conselho. Não, mas Então, a mas eleição é uma indireta. Não, então a gente tem que excepcionar a EDEP também. Não, porque a IDEP não está na lei. Não Tá na lei, ó. Não, é o Conselho que escolhe. Não tá na lei. Não, o Conselho, Tá na lei, sim. O Conselho escolhe Tá uma na lei. lei. Desculpa, perdão. Artigo 31 do Conselho Superior. Coordenador. Indicar o defensor público geral, o diretor da escola da defensoria. Um tem lista tríplice e o outro não. O Conselho indica o defensor público geral, o diretor da escola. Esse aqui não tinha da EDEP. Tá no Não, 31 a da... escolha é do conselho e só o ato de designação. Comissão de prerrogativa também. É o Conselho que então vai excepcionar todo mundo. É o Conselho que elege. Não, mas aí acho que já não tá na lei. Esse não tá na lei, com certeza. Esse daí, da Constituição, esse não tá na lei, certeza. Do qual? O prerrogativa não tá na lei, com certeza. A ideia é que tá, perdão, acho que falei bobagem, mas o resto não tá. Qual que é o inciso? É o inciso 6. Então, o raciocínio do voto foi justamente retirar da limitação esses cargos que eles passam por um peso e contrapeso de outros órgãos. Se a pessoa tem uma construção política e consegue toda hora estar sendo indicada para EDEP, núcleo, etc., e se mantém no poder, é uma circunstância extraordinária. O que eu busquei? Eu busquei criar regras lógicas para aquilo que usualmente ocorre. Então, se por um acaso alguém está se perpetuando no núcleo porque não tinha interessado, é uma situação excepcional. Eu acho que caberia a gente criar aqui corregedoria,
Se o raciocínio do Conselho é evitar essa perpetuação, ela existe por intermédio desses mecanismos de contenção, que é a indicação pelo Conselho, que depois vai para o DPG. Então eu mantive no mesmo grupo aqueles que o DPG escolhe. Só para complementar o que você falou, nada obsta também ao Conselho, por exemplo, nessas hipóteses de perpetuação de um coordenador de núcleo que não tem inscrito, do Conselho rejeitar o nome. Ah, tem um só inscrito. Pela quarta vez. Não, esse nome a gente não aceita. Não, só complementar isso. Então, assim, essas situações de perpetuação, até o próprio Conselho pode assustar. Então, não tem inscrito. A gente ficou 9 meses sem um coordenador do núcleo idoso. Por quê? Porque não tinha nenhum interessado. Isso pode chegar e falar, cara, aquela pessoa não pode ser coordenadora. É que o Napolitano falou algo inverso, assim, no sentido da pessoa ter uma articulação política de se manter com base no Conselho. Mas que pode ser assustada pelo próprio Conselho. PMDVzão. O cara não tem PMDVzão, cara. Só que só precisa ver qual tem, porque aí o diretor da escola, o conselho indica e o defensor público geral designa. Designa, é isso. O defensor público geral, então, em tese, ele poderia rejeitar. Na verdade, eu acho que... Acho que, na verdade, a IDEP tem escolha também, né? Acho que a IDEP tem escolha. Precisaria ver como que é a designação do corregedor geral. Na prática, tem. Porque... Mas essa é a discussão. Porque está no 80, A gente já falou do 80. Núcleo, corregedoria, todos passam por isso. Mas vocês acham que o defensor público geral, ele pode não designar se não houve previsão de lista tríplice para a IDEP, para núcleo? Eu acho que quando a lei quis criar alternativa ao defensor público geral, de não engessá-lo, o fez por meio da lista tríplice para o corregedor geral. Então, você vai ter 3 opções. Quando o conselho é o órgão competente para avaliar os nomes e indicar, eu não vejo outra alternativa senão a designação. Eu acho que seria até ilegal um defensor público geral falar, não designa o diretor da IDEP indicado pelo conselho. Teria que ser uma situação que eu nem vislumbro aqui, não, é diferente uma gravidade. Só para esclarecer, se vocês lembram do artigo do corregedor geral, na 80 é o 104. A corregedoria geral é exercida pelo corregedor geral, incluindo entre os integrantes da classe mais elevada da carreira, em lista tríplice informada pelo Conselho Superior e nomeado pelo defensor público geral, para um mandato de 2 anos, permitindo uma recondução. Tá bem, claro, aí é a eleição indireta, porque como se fosse uma eleição direta. Não, mas é a eleição. Então, é a eleição direta, mas é eleição. É, sim. A dúvida é, quem está na lei, com previsão de eleição, ok, porque isso é engessado. Agora, acho que agora quem a não está dúvida na... ficou com relação à direção da IDEP. Eu acho que só a direção da IDEP. Como é que está na lei? Vamos ver. Eu acho que, na minha opinião, acho que a indicação do diretor da IDEP é eleição. 59. Porque o requisito que a lei traz de lista tríplice para a corregedoria, ele deixa em aberto para a IDEP, dizendo que o conselho vai indicar uma pessoa. Mas isso não deixa de ser eleição. É que na corregedoria ele indicou 3. Ele diz, o conselho indica 3. Na IDEP ele diz, o conselho indica 1. O problema da IDEP, quer ler o artigo? Vou ler. 59 da 988. O diretor da escola da defensoria pública será indicado dentre os membros do quadro ativo da carreira, que contem com mais de 5 anos de exercício efetivo. Ponto final. Não, mas tem a competência conselhar 31, o Vamos achar. mencionou. Então vamos lá. 31,6. Vamos lá. Eu acho que é diferente. Vamos ler os artigos, foi o que está falando. É diferente dos núcleos, porque na lei fala que o defensor público geral designará os coordenadores de remoção qualificada. É diferente. Na verdade, 59 é critério de restrição Para para concorrer o ao diretor 31.6 da fala, indicar ao defensor público geral o diretor da escola. Então o conselho indica, agora não tem lista tríplice, mas acho que também é Mas de eletivo. qualquer forma, tem eleição. Ambos são tem eletivos. votação. Eu acho que... Então ambos estão fora. Se for pensar objetivamente, se o critério for ser eleito, seja direto ou indiretamente, ambos estão Então, fora. daí para colocar essa exceção, talvez seja melhor colocar Quem concorre à processo seletivo não está fora. salvo os cargos, Submetem processo seletivo. mas talvez mas processo aí vai ficar muito seletivo bem. indicados pelo conselho. Na Talvez corregedoria seja fala que melhor. vai abrir Mas processo colocar eleitoral. uma restrição legal, porque... Fala. Então aqui, na verdade, Quando a na deliberação corregedoria tem um tiver uma problema. previsão. A 988 fala uma coisa, a decomplementar veio e falou outra. Então a gente se socorreu hoje se socorre da Porque olha só, decomplementar. por deliberação a gente tem a previsão que o coordenador do núcleo seja eleito. Não é?
Então, assim, seria legal, seria então importante que a gente fizesse que essa uma expressão legalmente, né? Previsto em lei, não em deliberação. Mas isso aí não, em tese não supre, né? Não, mas porque deliberação é norma também, só falar. Está dentro do conceito amplo de legalmente. E ele tem que cumprir a deliberação. Não, eu acho que aí a exceção, ela tem que ser... Ou fazer particular, talvez seja melhor a gente definir quais são os cargos de não se aplica fulano se tu é Beltrano. Sim, porque são poucas decisões, a gente pode eliminar. Eu acho que é melhor. Salvo o defensor geral, corregedor geral e diretor da escola. Então, o diretor da escola. Nós estamos na dúvida com o diretor da escola agora. A questão é da direção da escola, porque o negócio é o seguinte, uma coisa é assim, abrir um processo eleitoral para indicação do corregedor, né, que me parece que está expresso na lei. Outra coisa é dizer que o conselho indica o diretor da escola, porque o conselho indicar, eu não preciso abrir processo nenhum. Não precisa ter... o Zé, eu quero o Zé. Mas o corregedor? Exatamente. Então, me parece que o corregedor fala que tem que abrir inscrições, que tá tríplice, é isso, né, processo eleitoral, né? Porque da IDEP não. Ou será que o conselho não pode pensar nos nomes sem ninguém se inscrever? Pode. Indicar dentre os... Se o conselho chegar aqui e falar assim, ó, não vamos abrir consulta para ninguém, para presidente de banca, para examinador, para IDEP, nada, porque a competência dele é indicar. Também? Não, corregedor não dá. Eu não sei. Em tese daria, porque a lei não é tão expressa assim. A lei é mais robusta no processo seletivo. Vamos falar de novo. Do ponto de vista da lei é possível. É cabível essa interpretação. Se ele fala de acordo com a eleição do conselho, o conselho deliberou que tem que ter eleição. O André tem razão. Eu acho que eu só achei a normativa, mas o fato é. Ele está fazendo voto. Ele está fazendo voto. Sabe por que eu estou quietinho? Porque essa matéria eu votei. Eu acompanho a ex-conselheira Fabiana. Por que eu já votei nessa matéria? Acompanhando a ex-conselheira Fabiana. Mas ele está fazendo voto aqui. Mas convence a gente. Porque você. Essa foi boa. Mas assim. Tem razão, desculpa. Só não achei a normativa ainda, mas como o Pedro lembrou, existe nas competências do Conselho o dever de regulamentar o processo seletivo para corregedor geral. O que não tem nos outros. Então, tem que ter um processo seletivo, seja como for. Agora os outros podem não ter, como o Menegar falou. A gente se compõe aqui, vamos colocar o Zé na IDEP? Vamos colocar o Zé na IDEP, o Zé vai ser na IDEP. O Pedro, o João, o Paulo. Acabou, sem processo seletivo nenhum, pode ser. Não tem deliberação que trata da escolha do... Alexandre Orsi. Perdão. Eu sinceramente eu acho que é uma eleição. Qualquer nome que o conselho venha a indicar vai ser feito por meio de deliberação. E essa deliberação pode ser que seja um nome, acho que o Danilo foi dessa forma, só ele que tinha se inscrito, enfim. Mas se dois se inscreverem, tem que ser aberto. Legalmente tem que ter um edital de abertura de inscrições para o cargo de diretor da escola e aqui a composição que se tiver é por meio de voto, seja uma forma nominal ou da forma como a gente usualmente em alguns processos mais simples fazemos, mas é voto. Então, chegando à situação, a nomenclatura e aí eu ouso discordar um pouco do conselheiro que, né, pela segunda vez estavam se compondo, o conselheiro Luiz Eduardo, o conselheiro Miragai, eu ouso discordar porque a nomenclatura de indicação pressupõe, a meu ver, uma votação feita por esse colegiado. Essa indicação de defesa. Nós vamos discutir, na verdade. Pessoal, só pedir para a inscrição. Quem quer se inscrever? E quem quiser conversar paralelamente tem uma opção de se levantar, por favor. Eu não gosto de dar pipa em ninguém, pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção, é só para a gente conseguir avançar, porque já são meio-dia 25, a gente está nesse processo e, enfim, a gente tem duas sessões e acho que os nossos defensores públicos querem a gente avançar nos processos. Então, a meu ver, pressupõe essa indicação. Então, o que eu, seguindo, acho que é o que o conselheiro Rafael colocou, eu não retiro nada. Então, seguindo a discussão, eu entendo que não pode, naquilo que a Lei 988 ou a Lei 80 prevê como forma de
eleição, seja pelos defensores públicos diretamente, como é o caso do defensor público geral, seja em casos de votação pelo colegiado, estariam afastados. Esse ponto é meu entendimento. Eu vou, em relação à fala da Kátia, o contrário é sim, se a pessoa ficar afastada 8 anos para cargos eletivos, ele não está impedido, não vai se tornar inelegível, mas o contrário, a meu ver, tem que constar. Acho que isso daí o próprio conselheiro Bruno já tinha colocado no voto dele. Então, exerceu o cargo por 4 anos de defensor geral e diretor de EDEP e corregedor. Esses 4 anos vão ser somados ao período máximo de afastamento, que seriam 8. Então é isso só que eu queria colocar. Na verdade, é mais uma parte, Paulo. Senhor Alexandre, é que a votação pelo conselho não pressupõe eleição. Então, tem que ter eleição, assim, lógico que democraticamente é aberta a inscrição para as pessoas que querem, mas eu não tenho certeza se há essa previsão normativa de deliberação que tem que haver inscrição. Porque, em tese, qualquer pode instaurar um processo no conselho, eu quero que seja indicado tal pessoa, por exemplo, da administração, solicito ser indicado, indico tal pessoa para a votação do conselho para indicação do diretor de EDEP. Sem inscrição, o conselho vem, aprova, vota e aprova isso, mas sem prévia eleição. Sem prévia, na verdade, eleição em termos de escolha entre pessoas interessadas. Porque se não abrir inscrição, em tese pode ter um processo, pode ter uma votação e não a possibilidade de inscrição para isso. Só fazer um comentário. Assim, então... Wagner, posso só fazer uma parte? Na verdade, eu acho que, Wagner, sim, tecnicamente eu acho que a gente pode estar até correto nessa ideia de que não é de fato uma eleição. Mas eu acho que se a gente colocar que é um processo de eleição, na prática como a gente tem feito, eu acho que fortalece essa decisão democrática do Conselho de sempre garantir um processo eleitoral. Eu acho que, embora tecnicamente pode ser que seja afastado, eu acho que vem no sentido de consolidar a ideia de que esses processos, para esses cargos sejam de fato elegíveis. Não, concordo. Eu entendo que, assim, na prática é uma eleição. Qualquer decisão colegiada, e a indicação é colegiada, passa por uma prévia eleição. Ainda que eu chegue aqui e fale assim, eu quero o Zé na direção da EDEP, isso vai ser votado pelos conselheiros. Isso não é uma eleição, uma indicação. O outro pode chegar e falar assim, não, eu não quero, eu quero um outro nome. Então vamos votar. Eu acho que a indicação, toda decisão colegiada pressupõe uma votação, uma eleição. Durante a discussão pode surgir outro nome, tá certo. E o senhor falou assim, eu quero que é a lista. E ainda que não surjam outros nomes, o conselho pode falar assim, não, esse nome não. É só um esclarecimento rápido. Deixa bem clara aquela questão do corregedor. A lei, de fato, não disse também que o conselho regulamenta, ela só fala que ele vai elaborar a lista sexto papel que falava na época, né? Mas já disse, já coloca um requisito que é dentro de integrantes do nível mais elevado. Só tinha mas ela não fala que tem que regulamentar. Agora, o Conselho regulamentou na deliberação 160, trocando o sexto pela tríplice, já porque já havia alterado a lei, né? Já tinha 132 em vigor. Então, a 160, ela regulamenta. Aí ela vai falar realmente de fazer a eleição entre os integrantes do nível mais elevado. Luiz Marcelo. Só uma dúvida. No encaminhamento que até que o Bessa colocou, eu fiquei com uma dúvida. A gente colocou... não, acho que foi a parte que o Wagner fez também, a mesma linha. A gente colocou a EDEP, DPG e o corregedor sob a pressuposto de que todos estariam numa eleição, ainda que não fosse um processo eleitoral na linha que o Miragaia colocou agora aqui. Mas a gente não está atribuindo o mesmo raciocínio para os coordenadores de núcleo, porque a gente, nessa linha, é a mesma situação que a gente tem na EDEP e temos na corregedoria. O conselho pode, em tese, rejeitar aquele nome. A diferença é a previsão legal, né? Não é não. O que ele colocou foi justamente isso. O EDEP não é essa previsão expressa, mas o pressuposto é da eleição. Não, mas vamos supor, o núcleo
Ah, entendi. Que o núcleo pode não ser... tem nada. O núcleo não tem passa indicação. pela lei, não passa. Não passa. O núcleo pode chegar ao DPG e falar: o núcleo de habitação é fulano de tal. Fim de papo. O núcleo de direitos humanos é Beltrano de tal. E acabou. Então não tem essa previsão necessária de passar pelo conselho. Hoje passa por uma prática democrática. Mas vocês concordam que o tempo faz a democracia se ampliar e se reduzir. Pode ser que num período de redução de democracia, o sujeito vem e fala: é fulano. Mas a questão é que tem uma deliberação. Peraí, conselheiro, deixa o Luiz Marcelo terminar. Luiz. De elegibilidade para atuar no plano. Eu só queria compreender mesmo. Peraí, conselheiros, ele está com a palavra. Só queria compreender mesmo o encaminhamento que estava sendo feito. Teve essa dúvida na fala do conselheiro. Ficou claro aí? Ficou melhor? Agora ficou claro. Acho que talvez uma forma para solucionar, porque a gente também colocar na deliberação que é um processo, vai entrar, porque o processo seletivo para defensor geral, ele é diferente do processo seletivo do corregedor, que é diferente do processo da IDEB. Então talvez seja melhor a gente colocar, talvez mencionar, colocar os nomes, ou colocar o defensor geral, os cargos eleitos pela carreira indicados pelo conselho, que a gente vai cair nesses casos, ou talvez mencionar diretamente. Falar defensor geral, corregedor geral e diretor da escola. Diretamente. Mencionar os diretamente, depois vai gerar essa discussão. Mas aqui, hoje a gente aplica esse cargo aqui. E na fundamentação da decisão pode colocar no voto, né, na verdade. Por que são esses cargos? Não, porque esses cargos são... Quer ver? Assim, vamos supor. Mas na deliberação... Não é possível a gente falar o seguinte, vamos supor que, só para dar um exemplo, o João vira defensor público geral. Aí ele fala o seguinte: então eu tenho um assessor jurídico aqui, eu quero que ele fique aqui. Então vamos fazer o seguinte: submeta ao conselho o cargo do assessor jurídico Joãozinho, né? E aí, aprovando no conselho e tal. Então tem que ter nome a nome, cargo a cargo. Para não dar essa possibilidade de... E os caras parecem haver um consenso, que é defensor geral, corregedor geral, diretor da escola também. É assim? Há consenso também. E só uma questão também interessante que o Orsi colocou, o tempo tanto do defensor geral, corregedor geral e escola. Os 4 anos em que eles estão no cargo, eles vão contar para depois os 8. Tá. E depois, se ele tiver... 8 anos de afastamento não impede ele de ser não impede que ele seja... Mas se esse cargo, assim, for no meio, por 2 anos subdefensor, 4 anos defensor geral, ele vai só mais 2 anos ou não? Sim. 2 anos de quê? Sim, para designação, sim. Para outro cargo eletivo, quando não. você tem os 8 anos, mais 4, está se autorizando. Mas não está se autorizando com 4 anos de defensor geral, mais 8 de segundo sub, por exemplo. Certo? Mas se for no meio, aqueles 2 anos contam ou não contam? O total depois? Conta. Só quarentena nesse caso. Ou a eleição. A única coisa que tira o sujeito dessas hipóteses é ou ele cumpre 2 anos de quarentena ou ele é eleito por algum cargo. Ele foi eleito. Não, mas aí ele foi eleito. Então, ou ele é eleito ou ele cumpre quarentena. Não, mas ele foi eleito no meio. O afastamento... Não, o tempo que ele conta de eleito consta para a designação. Ele pode ficar 4 anos como defensor público geral, vai 4 anos como segundo sub e 4 anos como corregedor? Pode, porque ele foi eleito. Agora, se ele ficar 4 anos de defensor público geral, 4 anos segundo sub e 4 anos terceiro sub, não pode. Mas ele pode também ficar 2 anos segundo sub, 4 anos de defensor geral e 2 Só anos. mais 2 anos. Só mais 2 anos designado. Porque aí quem vai decidir é a carreira. Agora, se ele for eleito, aí pode já está liberado. Aí é democrático. Direto ou indiretamente. Se a carreira entender que é razoável. E essa pessoa merece. É democracia. Corregedor e... A vida é assim, volta a isso. Diretor da IDEP é a mesma coisa. Não é Paulo eleição direta, mas é Paulo eleição direta. Uma merda aí. Então vou encaminhar aqui para votação, pedir auxílio do voto vista. Bruno. Vai lá, por exemplo, fazer um voto aí. Agora resume tudo isso aí. Mais quadrado de pi. Dá para encaminhar? Primeiro pelo período, o voto dele coloca 8 anos. Eu concordo também. Concorda? Então vou encaminhar o voto do Vista, do Bruno Napolitano, por ser 8 anos. Então, Sara, 8 anos, aprovado por unanimidade. Presidente, só em auxílio ao conselheiro Pedro, salvo engano, verdade. Ele votou pela ilegalidade. Por favor, no meu caso aqui, vencido o conselheiro Pedro, ela falava não conhecia ou ela falava
Ou ela falava não acolhia, né? Não, acho que indeferia porque eu acho que ela falou indeferimento, não acolhimento. Mas isso é preliminar, você tem que depois voltar no mérito, você vai... Não, eu vou acompanhar. Não, só vai acompanhar o voto que já está encartado. Acho que o certo seria não conhecimento, mas eu não sei se ela fala isso, ou se é indeferimento, não acolhimento da proposta. Mas sendo conhecido, você não vai votar nos destaques? Ele também vai falar que ele não acolhimento da proposta. É, esse técnico, né? Isso é técnico. Não, indeferimento. É indeferimento. Que não, portanto, não acolhimento, não Então, acolhe a Sara, proposta. venceu por maioria, 8 anos, vencido o conselheiro Pedro Avelar pelo indeferimento. Servidores e defensores, acho importante voltar. É, isso aí depois deixar claro. Se aplica-se só... Não, mas é nova legislação, vamos deixar porque eu não, seu voto só... acho que foi todo mundo concordo. Tá, aqui, então, o encaminhamento do voto do Bruno é que isso seja aplicado apenas para os defensores, já que os servidores já estão na atividade meio. Sim. Então, só apresentar uma questão de ordem, se me permite, rapidinho. Acho que a gente esqueceu de falar isso antes, né? No meu caso é importante por causa de compra de eventual, de passagem eventualmente. Definição da dia 1º agora, próximo feriado, né? Na sexta-feira. Se vai haver ou não antecipação. Não, Pedro, mas vamos terminar só esse voto e em seguida a gente pode votar. Esse é um minuto só. Pedro, mas tá no meio da votação. Não, já não vou votação. Não acabou. Agora tá nos destaques. Ah, tem destaque. Não, é que ele pensou que ele tivesse acabado. Não, tinha que ter acabado. Assim que acabar, a gente pede desculpas a todos vocês, todos os conselheiros. Então, a deliberação por unanimidade aplica-se apenas aos defensores. É só destaque, então vai longe isso. Não, já tá Não, a discussão já foi feita. Já foi feito, só para botar no papel. Então, peraí, conselheiro. Então, é apenas aplicável aos defensores. Depois fica... Como ficaria essa redação? Para a gente excluir defensor geral, corregedor geral e EDEP. Só para ver mais ou menos como ficaria a redação. A redação fica pela... A redação a gente tem que aprovar depois, só a Acho que é ideia. uma questão prévia, primeiro ficar claro a quem se aplica a regra. São aqueles cargos mais de fácil. função de confiança. Acho que é mais fácil. Então vamos por esse aqui, que é o mais fácil, depois a gente vai nessa. Vamos falar dos cargos eletivos. Vai precisar mudar um pouco a redação, porque antes a gente estava falando em cargo de confiança. Então, mas é porque tem a questão também a quem se aplica. Se é afastamento integral, se é afastamento parcial. Não, mas o verso é o seguinte... Não, vou chegar lá. Olha só, eu acho que deve dar uma concepção voltar a quem não se aplica. Aí o resto aplica. Não. Não, vamos ver a quem aplica. Bom, então vamos fazer aqui o que o Bessa falou. Afastamento permanente. Né? Isso quer dizer que afastamento, quem está afastado um dia por semana, 2 dias, não conta. Isso. Né? Então, Ou seja, função de confiança cai em comissão. Sim, isso. Aí eu boto, Qualquer basta cargo. botar um total após afastamento. Eu coloco aqui. Não, porque Dedicado ao afastamento total anterior das atribuições. É que a redação depois a gente Integral. acerta. Porque eu não vou dar A ideia é um momento, depois da redação a gente volta a discutir, até pode Porque assim, eu acho que tem que conciliar o afastamento integral com função de confiança e carga em comissão. Porque essas duas coisas juntas é que... Por quê? Porque tem o terceiro afastamento do núcleo, que não é carga em comissão e função de Mas é confiança. afastamento integral. Tá basta falar afastamento integral. Se ele tá afastamento afastado, integral, todo Mas afastamento integral está esse É aquela lógica que esse você falou, de ele é dar afastado para prestar serviço à Defensoria Geral, não é? É assim que sai no DO, não é? Né? Tem que Só ser, pode senão ser. não tem como sair. Então está no artigo anterior aqui. Então fica que afastamento integral, esses afastamentos de 1 dia, 2 dias não contam, tá? Aí depois também por unanimidade. Só uma desculpa. Todo esse encaminhamento que vocês estão fazendo, o conselheiro Bruno está anotando para modificar o voto, é isso? Não, só fazer a redação. Modificar a deliberação. Não, o voto não está sendo alterado porque está vendo com concordância com tudo. Tá. Só a redação. É só a O voto já redação da previa tudo isso deliberação. Só esclarecimento. Eu vou mandar a minuta final com esses pontos que já estavam encabeçados no voto dissertativo e na minuta também. É que alguns pontos estão colocados aqui, eu vou incluir, então esse afastamento já está integral, botar uma palavra, mas a ideia já era afastar só o com as integral. alterações aí, ele vai acrescentar. Porque quando a gente for noticiar, fazer o relato, as pessoas vão querer saber o que foi decidido afinal. Eu estou só tentando entender. A minuta eu acho que vai ter que ser aprovada, não vai ser ainda hoje, né? Perfeito. Mas eu acho que você Coloca pode nos noticiar termos do voto. esses pontos principais. Perfeito. Afastamento integral. Não, isso já está contemplado no voto, a gente remete ao Isso. voto. Obrigada. Ótimo.
Então ficou apenas afastamento permanente. Agora aplica-se a todos os defensores, com exceção, aí só ver como você vai ter que mudar essa redação. Bom, aqui está defensor público geral, primeiro sub, segundo sub, terceiro sub, chefe de gabinete, defensor público assistente. Mas não é melhor fazer o contrário? É isso que eu falei, faz o contrário. Você aplica todos os defensores com afastamento da atividade fim. Você vai nomear 200 aí, só vai poder nomear 3 na normal. Mais prática. Eu achei que assim, eu acho mais fácil, mas por técnica legislativa eu acho que a gente tinha que prever expressamente os cargos que estão em cima. Porque amanhã se cria um cargo X aí, dá o fulaninho. E aí a bancada aqui. Eu queria ser um cargo. Quase que a bancada caiu, né? Não está previsto. Então, todos, com exceção de fulano. Assim que é a normativa, eu acho que a gente vai criar uma técnica mais legal. Toda vez que mudar um cargo qualquer. Não, mas aqui tem aquele artigo genérico que fala que todos estão afastados da Defensoria Geral. Então, acho que você devia concentrar esses dois artigos num só. São 3 cargos. Mas eu acho que melhor é a exceção mesmo. Tá. Porque a gente já identificou os cargos que são escolhidos pelo Conselho e pela carreira. São esses 3. O resto, tchau. É todos, com exceção de Zezinho, Pedrinho e Zinho. Bom, vai votar um por um? As exceções são corregedor geral. Exceção, defensor geral, corregedor geral e DF. Agora não tem mais um destaque? Não, tinha os núcleos dos coordenadores regionais e auxiliares. Assim, hoje a gente tem uma organização administrativa com poucos coordenadores regionais afastados integralmente. É possível que eventualmente isso cresça, né, à medida que se descentraliza o serviço, etc. Eu acredito que a gente vai atingir um número muito alto de defensores. Só de núcleo a gente tem, acho que uns 30 afastados, deve ter. Aí são 10 núcleos, 3 por núcleo, mais ou menos, são 30 defensores, numa carreira de 719. Aí hoje a gente tem mais uns 5 regionais afastados. A minha ideia desde o início sempre foi atingir um pouco menos a quantidade de defensores, porque se começa muito cedo nessas atividades. Então eu tiraria ainda núcleos e coordenadores regionais. Eu queria só acrescentar em relação aos núcleos, que eu acho que o núcleo ele tem um regramento específico que ele diz que ele não pode ficar mais que 4 anos em determinado núcleo. Então acho que isso é saudável para que tenha uma troca de coordenadores de afastamentos no núcleo. Então, por exemplo, lá, núcleo de situação carcerária, ele vai ficar 4. Já existe uma norma específica para que ele não fique 6. Agora, por ser um órgão de execução, ele está lá, ele está atuando, ele faz peça, é um órgão de execução, ele, assim como definido pela lei. Eu não vejo também por que o núcleo não poderia também informalmente tem essa escolha pelo conselho. Eu acho que poderia entrar na mesma roda. Coordenador ou inclusive os auxiliares? Não, todos afastados. Separou todos já. Agora vai comparar Sabe porque em tese o auxiliar está afastado e em tese ele vai poder ficar lá 20 anos. E a preocupação de vocês é a seguinte: não, tem uma norma específica. Não é só isso, nós temos 8 anos pela frente. Para aquele núcleo. Olha só. Olha só, se a gente colocar 8 anos como foi vencido a maioria, a gente venceu uma unanimidade na verdade, essa situação se diminui muito. Quem é que tem 8 anos de carreira? Essa situação é muito episódica. Vocês estão querendo falar o seguinte: a incidência é menor pessoas e tal, não sei o quê. Teria muito lógico de existir se fosse 4. Mas 8 anos é bastante tempo de carreira. Ninguém aqui, se você não da parte do Pedro que vieram de outra carreira, tem 8 anos. A hipótese de incidência ficou muito restrita pela questão temporal. O que argumenta a exclusão do núcleo, na visão de vocês, é falar: olha, mas corre-se o risco então de atingir muita gente que está incapaz de exercer função. Mas como nós extinguimos a 8 anos é muito tempo de carreira. Não, meu fundamento é que é órgão de execução. E além disso, há uma seleção do conselho. O seu fundamento contrário à seleção do conselho é porque não tem previsão na lei, tem a deliberação. Mas mesmo assim eu acho que há uma escolha democrática que deve ser levada em consideração, diferente de um subdefensor ou de um assessor jurídico. Mas o que impediria, na sua concepção, que amanhã fosse o assessor jurídico escolhido pelo conselho? Pela deliberação? Mas aí teria que colocar isso. Tem que deliberar sobre isso. Eu acho que democraticamente isso perde força, eu acho, né? Eu acho que os 8 anos já dá essa trava que vocês querem. Esse risco que vocês estão querendo proteger, que é atingir bastante gente, com 8 anos já está protegido. Independentemente de núcleo ou não. Porque na prática a defensoria te deu uma certa independência no núcleo. Eu acho que a gente tem que pensar como é uma deliberação inovadora, a defensoria vai avançar, a gente tem que preservar ao máximo aí a legalidade da deliberação.
Então, acho que nesse sentido aí, como os coordenadores, seja eles de núcleo, seja os regionais, pela lei é designação do defensor público geral, acho que deveria se enquadrar nessa limitação. Quando nós discutimos a questão da eleição dos coordenadores, nós tivemos dificuldade em colocar essa regra na deliberação, pensando justamente no choque com a Lei 988. Então, e outra, os coordenadores regionais têm uma rotatividade hoje muito grande nas unidades. Não tem ainda, porque não tem ninguém. Ninguém regional, hoje, amanhã mais de mas para dar 8, você não vai achar só conselheiros, o Aldeirão pediu a palavra. Eu queria só pensar uma dúvida que eu estou com ela. Quando a gente fala de núcleo, nós estamos falando que a pessoa não está afastada da atividade fim de defensor, porque no núcleo ele está atuando como defensor, não? Então, eu acho que é mais essas atividades administrativas, que fica totalmente afastado, né? Pelo menos até onde eu vejo o trabalho dos núcleos, eles estão atuando na sua área, não? A ideia que eu é só uma dúvida. A ideia de renovação. O defensor está afastado da sua atribuição ordinária e exerce uma função administrativa também, que é uma função de coordenação. Mas não é meramente administrativa. Ele age de designação. Não é meramente, ele atua nos processos. O motivador da incidência dos núcleos é que o coordenador de núcleo é designado. Ele é, hoje, na nossa situação... Mas eu acho assim, só acho que o que surgiu, a ideia de tudo isso foi... Qual que é a ideia? Que você faça com que aquela pessoa que está afastada da atividade fim, uma atividade administrativa, ela não fique por muito tempo. Essa questão que o Bessa acho que está se apegando, a questão de confiança ou não, acho que isso pode ser superado pela deliberação, porque a gente está, de uma certa forma, inovando a deliberação. Até porque a lei claramente, ela a gente entendeu que a deliberação pode regulamentar. Então, se a gente pode regulamentar, a gente pode simplesmente dizer, é para aqueles casos que alcança o discrimen da atividade fim. Essa questão de confiança, tudo bem, está na lei. Mas se a gente for pegar o que está na lei, a gente não pode fazer nada disso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que pode, mas a discriminação que nós estamos fazendo com relação aos núcleos, ela não tem... Tá bom, qual que é o fator que discrimina para que os núcleos não sejam atingidos? Porque na concepção de vocês o núcleo é a atividade de execução, mas não é a atuação ordinária do defensor público. Não é a atuação ordinária. Se amanhã nós, por qualquer motivo, aumentemos o número de núcleos ou diminuímos, a defensor público continua tendo seu exercício. A atuação de defensor público ordinariamente é o cargo para o qual o sujeito foi empossado após concurso público, no qual ele foi escolhido no concurso de ingresso, conforme os critérios que foram lá selecionados. A designação para alguém para núcleo não segue esse padrão. A designação para núcleo hoje na Defensoria Pública segue um padrão razoavelmente democrático por uma escolha momentânea. A lei fala que é designação. Designação significa ato de império. Cabum. Então, isso nós não aplicamos, né? Mas é designação também. Não é uma lei, mas é uma divergência conceitual. Mas a lei fala, parece remoção pode buscar por designação do PG. Designação do PG. E assim, apesar de ter todo o processo seletivo democrático, acho que o defensor público geral ele pode exercer uma força política de articulação dos próprios coordenadores que vão ocupar aquelas funções, ainda que seja um cargo de eleição aqui no âmbito do Conselho Superior. Então eu acho que seria prudente a gente colocar essa exceção também. Exceção não, aplicação da regra. Nos considerando a gente coloca a diferença assim, da atividade. Eu entendi o que o Luiz está colocando, mas eu não vejo, por exemplo, alguém que opta para ir para uma função administrativa. Eu acho o núcleo completo. Você cercear que alguém que está há 4 anos fazendo atividade executiva, ele queira depois ir para atividade administrativa, a gente está impedindo, sendo que em nenhum momento ele optou para ir para uma atividade administrativa. Ele está na atividade de execução. Mas ele está fazendo um trabalho. Mas 8 é bastante. Não, eu sei, mas eu não sei se fosse 4, diferencial. Se fosse 4, acho que seu argumento tem muita força. Porque falar, poxa, realmente, se a própria norma do núcleo permite 2 mais 2 são 4, e aí o sujeito sai de lá e pedir para fazer outra coisa, realmente tem muita razão de existir, porque o cara do núcleo é híbrido. Agora, se você pegar 8 anos,
como eu disse pra vocês, nenhum de nós aqui temos 8 anos de carreira. E faz bastante tempo que nós estamos aqui. Então dá tempo do cara em 8 anos correr bastante em função e voltar com sua atribuição ordinária para a qual ele foi empossado. Ele foi empossado para aquilo. Imagina o sujeito, a perseverar isso que o sujeito, vamos supor. Vamos dar um exemplo, vai. Você pode falar, a gente não está legislando com base em exemplo, mas vamos usar um exemplo. O sujeito é coordenador do núcleo A. Ah, legal, tal, não sei o que, pararim, pororó. Aí ele sai daquele núcleo lá, qualquer coisa, das 6 meses ele entra em outro núcleo. O sujeito pode passar a vida inteira nessa jornada. Ah, mas núcleo é atividade, núcleo é atividade de execução, tudo. Mas quando o cara foi defensor público lá? Nunca. Nunca. Pela regra que a gente está estabelecendo aqui, o defensor ele pode ficar 16 anos num cargo de função de confiança, cargo de comissão fora das suas atribuições ordinárias, mas tendo que ficar 4 nas atribuições ordinárias. Acho que é um período razoável. De 20 anos, ele pode ficar 16 afastado das atribuições ordinárias e 4, né? 4. Então, vou encaminhar para a votação. As exceções, eu vou votar um por um. Defensor geral, todos concordam? Do defensor geral só tem uma dúvida. A intenção no voto é não impedir que o defensor geral seja eleito, evidentemente, ainda que tenha estourado os 8 anos, mas é impedir que ele volte para um cargo em comissão ou função de confiança. Entendeu? A ideia é a seguinte, os 4 anos dele conta para os 8, mas não impede que, caso ele esteja em outro... Tá. É só para entender como que eu vou fazer a redação depois para contemplar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o tempo que ele está no cargo conta, mas se ele tiver 8 anos, não impede que ele saia para esses 3 cargos, defensor geral, corregedor geral e diretor da escola. Agora, no caso de corregedor geral e diretor da escola, é apenas para o corregedor geral e diretor da escola, não para os assistentes, né? Porque eles não foram escolhidos pelo conselho. O assistente são todas escolhas pessoal do diretor ou do corregedor. Então, em esses aí poderiam ficar corredor assistente por resto da vida. Tá, a quarentena foi encaminhada 2 anos, é isso mesmo? Sim. 2 anos. Afastamento total parcial a gente já falou. Falta núcleo e coordenador regional e auxiliar. Tá, então eu vou encaminhar, além daqueles que foram aprovados, só encaminhar para votação núcleos, coordenadores de núcleos, envolvendo todos eles, né, os auxiliares, inclusive todos que estão afastados do núcleo. Quem concorda que eles entrem na exceção, junto com o defensor geral, corregedor e diretor da escola? Então, Luiz Marcelo. Deixa eu entender. As exceções defensor geral, corregedor e EDEP. Quem concorda que o núcleo também entre nesse rol? Bruno, Kátia, Luiz Marcelo, Bruno Napolitano. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Eu sou contra. Contra o núcleo entrar. Contra o núcleo entrar. Então, 1, 2, 3, 4. E o Pedro? Você vai votar nesse caso? Então, eu voto aí nisso, porque não sei, né? Você que sabe. No indeferimento você foi vencido, então já está deferido. Agora nesse negócio, acho que você tem. Pode se abster também. Pode se abster. Não tem problema nenhum. Então eu vou me abster porque eu não concordo com a discussão. Tá. Só uma... Então empatou? Deixa eu só esclarecer uma coisa. O defensor, aí ele poderia ficar 20 anos em núcleo especializado. Não. Sim. Como assistente. De um para o outro. De um para o outro. A gente poderia criar uma regra intrínseca, da profissão intrínseca. Não, eu acho que na deliberação, salvo engano, na deliberação do regulamento dos núcleos tem essa limitação. Não, é só para o núcleo. É só para quem não. Eu não sei se está no próprio núcleo na deliberação. Não, isso é certeza. É para um determinado núcleo. Se ele sair e ficar... Não, eu tenho certeza que a limitação é para o mesmo... Agora vamos checar se não abrange para o outro núcleo. Acho que é 38. Vamos dar uma olhada. Porque pode ser que ela impeça também para outro núcleo. Não, lembrando que é uma deliberação. Não está na lei, né? Não, mas em tese... Mas tem força normativa. Não tem, mas é que a lei fala que é designação independente. Quem está vendo aí? Estou procurando. Está fechado. 38 está aberto. Se for nela... Oi. Associação, né? Eu acho que é só para o mesmo grupo.
bem bravo. O cara vai ser o defensor do Norte, ele aposentou a vida toda. De condução e tal. O caso dos núcleos, hoje eles são escolhidos pelo professor Edilson. Se um dia alterarem e forem escolhidos os representantes do núcleo, fica fazendo definição por essa ação. Mas aí a gente está fazendo o voto naquela linha que o Rafael tinha colocado, né? A gente está legislando o caso concreto, né? A gente está legislando... E não só isso, pode acontecer o que o Rafael falou também, uma outra situação. Ser proposto o cargo de assessor parlamentar ser escolhido, ser votado dentro do conselho. Então criaria-se também a possibilidade. A porta aberta de perpetuar o não. Consegue afastar tem, no núcleo tem. O artigo integrantes não funcionado por 2 anos permitida a recondução coordenada. Excesso para coordenadores será permitida apenas uma recondução. Não falo isso, mas é do mesmo núcleo, mas assim, o que dá a entender é que assim, que é do mesmo núcleo. Dá pra, não tem como, é o artigo. E não pode ser reconduzido em outro núcleo. Não, exatamente, daí se ele sai de um e entra pro outro, ele pode ser eleito como coordenador no mês seguinte. E ficar lá. No mês seguinte ficar lá. É a 140 que altera 78, 79, 80. Só que é um raio-x, um emaranhado normativo. O coordenador do núcleo será escolhido pelo Conselho Superior, conforme disposto no artigo 55 da Lei Complementar 98 e deliberação 38, e será designado por área para um mandato de 2 anos prorrogável por igual período. Só fala isso. O 38... Prazo de duração dos mandatos. O 38 é o artigo 15. Vai falar os coordenadores especializados são indicados pelo defensor geral pelo Conselho Superior, dentre os membros integrantes do respectivo núcleo, designados para mandatos de 2 anos permitido de condução por igual período. Onde está isso daí? É a deliberação 38 e o artigo 15. Depois da porque a que eu estou lendo não fala nada de respectivo núcleo. Lê de novo. Esse respectivo aí. Os coordenadores de núcleos especializados serão indicados ao defensor público geral pelo Conselho Superior, dentre os membros integrantes do respectivo núcleo, e designados para um mandato de 2 anos, permitida a recondução por igual prazo. Aí tem um parágrafo único. Caso não haja, eu me assenhorei da defensor da situação e resolvi modificar então o meu voto, que está seguindo aí, né? Parece acompanhando o conselheiro Rafael Bessa aqui. E aí o parágrafo único ele fala da questão dos 5 anos. Mas não tem problema, vamos lá, continuemos assim. Já tive precedentes assim. Então assim, o parágrafo quinto fala que pode entrar depois dos 5 anos que não tiver os requisitos, é só isso. Parágrafo único. Aqui não tinha muito peso. Tem muito mais peso. Tá acompanhando? Então daí fica 6 a 5, é isso? 3, 4, 5, 6. Você vai ver o dia que daí, então, o núcleo não entra na exceção por maioria vencidos conselheiros Augusto, Bruno Napolitano, Bruno Miragaia, Kátia e Luiz Marcelo. E coordenador regional e auxiliar também não, então. Só tira da exceção. Chega a 50 coordenadores regionais. E 8 anos passando. 8 anos, não tem ninguém que tem plano de carreira. Eu sou corregedor geral de projeto que eu